Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao Renologia. Hoje nós vamos dar sequência no nosso eixo temático de ser humano, no nosso papo de genética, e dois processos muito importantes serão discutidos hoje. O primeiro são os alelos múltiplos, que serão fundamentais para a gente entender tipo sanguíneo mais para frente, e o segundo, as interações gênicas. Mas antes da gente começar, antes da gente dar start nesse papo, aquele ritual muito mais que padrão que você já está cansado de saber, já está mais que acostumado. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e inscreva-se no canal. Ative também o sininho das notificações para saber quando um vídeo novo sai. Dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. O nome alelos múltiplos é bastante autoexplicativo. Eu estou falando de vários genes alelos para um mesmo locus gênico. Qual é a diferença disso para outras situações que nós já vimos aqui no canal? Na primeira lei de Mendel, e eu estou deixando o card aqui para vocês, no mesmo locus eu tinha dois alelos possíveis, um alelo dominante e um alelo recessivo. Quando nós vimos as exceções da primeira lei de Mendel, estou deixando aqui também o card para vocês, a gente viu os casos de codominância. Eu tinha dois alelos, porém os dois eram dominantes, dando aí um terceiro fenótipo. Então eu tinha o fenótipo de um, o fenótipo de outro e um fenótipo que era intermediário. Aqui no caso dos alelos múltiplos, no mesmo locus gênico, eu vou encontrar diferentes genes e eles podem ser tanto codominantes, como a gente vai ver em alguns casos na situação do sangue A e sangue B em um outro vídeo, mas também podem ter uma dominância hierárquica, ou seja, o primeiro domina o segundo, que domina o terceiro, que domina o quarto, e por aí vai. O melhor exemplo que a gente pode ter nesse caso é a coloração do pelo dos coelhos. A gente tem 4 possíveis fenótipos e 4 genes alelos possíveis de ocupar o mesmo locus. O primeiro gene é o sesão, que é, obviamente, dominante a todos os demais. Ele dá a coloração que nós chamamos de selvagem, que é uma cor marrom, uma marronzada. O segundo gene é o Czinho CH, que dá uma coloração acinzentada, um cinza prateado. E esse gene ele é dominante aos outros dois, mas recessivo ao sesão. O terceiro é o que vai dar a coloração que a gente chama de Himalaia, que é branca, mas nas extremidades do corpo é preta, como patas, focinho e orelha, que ele é dominante ao último dos alelos, porém é recessivo tanto ao sesão, que dá a coloração amarronzada, quanto ao Czinho CH, que dá a coloração que nós conhecemos como chinchila, que é a prateada, acinzentada. E por fim, nós temos o Czinho A, que é um gene totalmente recessivo, então ele é recessivo aos demais alelos e dá uma coloração albina, ou seja, a ausência de coloração no pelo. Para a gente ficar com uma forma mais visual de entender como funciona essa genética dos pelos de coelho, eu trouxe a imagem para ilustrar para vocês. Como a gente pode ver aí, a pelagem selvagem sempre terá aí um sesão no seu par de alelos. Pode ser tanto uma homozigose dominante, como pode ser uma heterozigose com qualquer um dos outros 3 genes que nós temos de possibilidade para a formação do genótipo. Já a pelagem chinchila, que é a cinza prateada, tem aí sempre um Czinho CH junto. Pode ser uma homozigose, mas também pode ser uma heterozigose com os outros demais genes, com exceção, obviamente, do sesão. Lembrando que o Czinho CH é dominante ao Czinho H e ao Czinho A.
Na pelagem Himalaia, o Czinho H ele está em homozigose ou heterozigose com o Czinho A. E no caso do coelho albino, no coelho sem coloração na pelagem, o coelho branco, a gente só tem aí a possibilidade de ter o genótipo Czinho A, Czinho A. Então, dessa forma, o que eu tenho nesse caso, nesse exemplo que eu trouxe para vocês de alelos múltiplos, é uma dominância hierárquica, no qual Czão domina Czinho CH, Czinho H, Czinho A, Czinho CH domina Czinho H, Czinho A, e Czinho H domina Czinho A, que é o gene totalmente recessivo. Tudo bem? Bem, entendidos os alelos múltiplos, vamos para o nosso próximo processo. Quando eu falo de interação gênica, eu preciso ter dois conceitos muito bem fundamentados na minha cabeça. O primeiro conceito é o conceito da própria interação gênica, que significa que eu tenho uma característica sendo determinada por dois ou mais pares de alelos. Quando nós falamos da segunda lei de Mendel, e eu estou deixando aqui o card desse vídeo para vocês, nós dizíamos que cada par de alelos estudados davam uma característica e a transmissão deles era dada de forma independente. Aqui no caso da interação gênica, eu até vou ter um quadro de Punnett basicamente igual ao que eu tenho na segunda lei de Mendel. Porém, apenas uma característica está sendo determinada. O outro conceito que eu preciso ter em mente é o conceito de epistasia. É um nome até bonito para dar em filho, né? Ô, epistasia, você não fez a lição de casa por quê? Ligaram da escola reclamando você, só. Ô, epistasia, vem cá, você não arrumou seu quarto, não, epistasia? Coisa feia, menino. A epistasia acontece quando eu tenho um determinado par de alelos anulando a manifestação de outro par de alelos. Então, acaba tendo a alteração do fenótipo que aquele genótipo deveria determinar. E isso, obviamente, também quebra a proporção fenotípica que a segunda lei de Mendel apresenta, certo? Quanto às interações gênicas, voltando para as interações gênicas, eu vou classificá-las em dois grupos. As não epistásicas, que não acontece essa anulação, e as epistásicas, no qual essa anulação acontece. As epistásicas eu vou dividir em dois subgrupos. As epistásicas dominantes, no qual o genótipo dominante é epistásico, e as epistásicas recessivas, no qual o genótipo recessivo é epistásico. Vamos começar falando das interações gênicas não epistásicas. E o melhor exemplo que eu tenho para trazer para vocês em relação a isso é a formação da crista da galinha, no qual eu tenho 4 fenótipos diferentes possíveis. A crista ervilha, a crista rosa, a crista noz e aquela que eu chamo de crista simples. Quem vai determinar para mim qual crista eu vou ter são 2 pares de alelos, os alelos E e os alelos R. E aí, dependendo do genótipo que eu tiver, eu vou ter uma determinada crista. Para ficar fácil da gente entender, eu também trouxe essa ilustração para vocês. A figura mostra que a crista ervilha ela depende da dominância dos 2 pares de alelos. Então, quando eu tenho um Ezão e um Rrão no mesmo genótipo, eu vou determinar como fenótipo a minha crista ervilha. Tanto faz se é tudo dominante, como Ezão, Ezão, Rrão, Rrão, ou se é tudo heterozigoto, como Ezão, Ezinho, Rrão, Rrinho. Mas eu preciso ter nos 2 alelos a manifestação das características dominantes. A crista rosa, por sua vez, ela acontece na recessividade
do par de alelos E e na dominância do par de alelos R. Então, basta um errão, sendo que eu tenho dois Ezinhos, para determinar a crista rosa. Diferente dela, a crista nós vai ser determinada quando eu tenho a recessividade nos dois pares, nos dois R's, e tenho a dominância no par de alelos E. Então eu tenho Ezão, Ezão, Errinho, Errinho, ou Ezão, Ezinho, Errinho, Errinho. E a crista simples, apesar de ser um nome simples, é a mais complexa de todas, né? A mais pomposa, ela acontece quando eu tenho a recessividade total, ou seja, os meus dois pares de alelos são recessivos. O genótipo, então, no caso, é Ezinho, Ezinho, Errinho, Errinho. Então, nesse caso, o que eu vou observar é uma conformação de genótipos diferentes, dando fenótipos variados. Então, tudo vai depender de quais genes eu tenho em dominância, de quais genes eu tenho em recessividade, mas eu tenho todos eles, de uma certa maneira, manifestados. Eu não tenho aí a anulação de um par de alelos para outro par de alelos, certo? No caso das interações gênicas epistásicas, isso vai ocorrer de maneira diferente. A primeira forma de epistasia, de interação gênica epistásica que eu vou falar, é a recessiva, ou seja, quando eu tenho homozigose recessiva em um determinado par, eu tenho a anulação da característica manifestada para outro par. Um exemplo bem prático que a gente pode dar disso é da coloração dos pelos dos ratos. Quando eu tenho um genótipo azão-azão ou azão-azinho para um determinado par de alelos, eu tenho ratos que têm uma coloração marrom, que a gente chama de agute. Quando eu tenho a recessividade, o azinho-azinho, eu tenho ratos que são pretos, tá? Então, eu tenho a cor dos pelos dada por esse par. Porém, a ativação desses genes depende da dominância de um outro par de alelos, que é o alelo C. Quando eu tenho Czão, Czinho ou Czão, Czão, eu manifesto a característica do azão ou do azinho. Quando eu tenho Czinho, Czinho, eu não manifesto a característica dos alelos A. E aí eu tenho um rato albino, um rato branco. Eu trouxe aqui para vocês, de novo, a ilustração para a gente poder entender melhor esse caso. Eu tenho aí 3 fenótipos possíveis: os ratos brancos, os ratos pretos e os ratos agúteos, os ratos marrons ou ratos castanhos. Chame aí da maneira que você preferir. Quando eu tenho no gene C uma homozigose recessiva, eu não terei a ativação dos genes A, seja dominante, seja recessivo. Não interessa se é azão, 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 azinho ou azinho, azinho. Então, a cor dos pelos desse rato não será manifestada. Eu não vou produzir esse pigmento. E aí eu tenho um rato albino. Quando eu tenho uma homozigose dominante, uma heterozigose para o gene C, né, para o par de alelos C, aí sim eu vou manifestar o meu par de alelos A. Se for totalmente recessivo, terei os ratos pretos. Então, azinho, azinho, Czão, Czão, ou azinho, azinho, Czão, Czinho, tem um rato preto. Ou então, se for azão, azão, Czão, Czão, azão, azinho, Czão, Czão, azão, azão, Czão, Czinho e azão, azinho, Czão, Czinho, eu tenho esse rato agute, castanho ou marrom, como eu falei, chame da maneira que você desejar. E aí, desta forma, eu tenho uma interação gênica epistásica
recessiva. Então, aí no caso, quando eu tenho uma homozigose recessiva para o gene C, eu não manifestarei o gene A independente do genótipo que apresentar. Isso foi uma interação gênica epistásica recessiva. Agora, se eu falar de uma interação gênica epistásica dominante, eu vou trazer para vocês um outro exemplo. E esse exemplo é a cor das penas da galinha. E vejam só, né? A galinha de novo aparecendo aqui, praticamente já é a estrela do vídeo. As galinhas, né, algumas espécies de galinhas, elas possuem o gene C, que vai determinar se suas penas terão ou não coloração. Quando eu tenho Czão ou Czão, ou seja, um quadro de dominância, essas penas vão ter coloração. Quando eu tenho Czinho, ou seja, um quadro de recessividade, essas penas não terão coloração e serão brancas. Até então, tudo bem, caso clássico da primeira lei de Mendel. Porém, existe um par de alelos nessas espécies de galinha, que são os alelos I, que podem interferir nesse processo. Quando eu tenho dominância no par de alelos I, Izão ou Izinho, eu vou anular a produção de cor nas penas, independente da homozigose dominante ou da heterozigose nos genes C. Quando eu tenho recessividade nos genes I, eu permito, então, que os genes C dominantes sejam, então, manifestados. Trouxe também aqui um exemplo gráfico, trouxe a ilustração para a gente poder entender melhor. O que eu vou perceber aí é que eu só terei galinhas com penas coloridas quando eu tiver aí dois fatores. O primeiro é a dominância nos genes C, Czão ou Czinho, e a recessividade nos genes I. Então, eu preciso de Izinho. No caso das galinhas brancas, dois fatores podem me dar essa falta de coloração. O primeiro fator é a recessividade nos genes C, quando eu tenho Czinho, porque só por isso eu já não produziria, então, a minha coloração de penas. Ou então, se eu tenho uma inibição desses genes C, né, dos dominantes, por uma dominância dos genes I, no caso, Izão ou Izinho. E aí eu fico com dois fenótipos, né, com dois fenótipos possíveis e dois genótipos determinando cor, Izinho, Czão, Izinho, Czão, e sete genótipos determinando a ausência de coloração, ou seja, galinhas brancas. O Czão, o Izinho, Czão, o Izão, Czinho, o Izinho, Czão, o Izão, Czinho, o Izãozinho, Czinho, e o Izinho, Czinho. Esse é um quadro clássico de interação gênica epistásica dominante. Beleza? Bem, são termos que a gente precisa ter em mente. Eu, ser muito sincero, interação gênica nem é algo que caia muito no vestibular e no Enem, mas alelos múltiplos com certeza cai, principalmente por conta de tipagem sanguínea, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo nesse eixo temático, certo? Bem, eu vou ficando por aqui. Lembro sempre a você que você pode nos seguir tanto no Instagram quanto no Twitter, no @Renologia, para ambas as redes sociais. Lá eu posto algumas curiosidades, posto também as imagens que eu produzo aqui para o canal, lá sempre com textinho para ajudar no estudo. Vou terminando esse vídeo por aqui. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!